Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. E nós vamos ler do verso 27 ao 30, concluindo assim a exposição deste primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versos 27 a 30. O tema da nossa mensagem será Vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo. Vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor para os nossos corações. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses 1, 27 a 30. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra, que fale ao nosso coração, que nos edifique nesta tarde. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de abrirmos a tua palavra, de lermos e meditarmos nela. Então, meu Pai, eu quero clamar ao Senhor pela direção, pela iluminação do teu Espírito Santo, para falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir e não pura e simplesmente o que queremos. Ó Deus, que o Senhor me dê discernimento espiritual e que o Senhor dê à tua igreja, a cada um de nós, um coração receptivo à mensagem da tua palavra. Que haja salvação nesta casa, que haja transformação de vidas, mudança de caráter, de postura em cada um de nós, fruto do impacto da tua palavra através do teu Espírito Santo. Que esta série possa ser bênção na minha vida e na vida de todos aqueles que estão acompanhando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para a gente considerar o texto sagrado da palavra do Senhor. Eu quero começar a mensagem desta oportunidade, cujo tema, vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo, chamando a atenção para uma experiência que para mim é muito marcante. Os irmãos sabem que aqui na nossa igreja nós temos muitos militares. E eu já tive a oportunidade de ser convidado para muitas formaturas destes militares, quando eles estão alcançando um posto novo, quando eles estão recebendo aí algum título, alguma condecoração no ambiente militar, no ambiente do quartel, geralmente nos convidam para estar presente. E uma das formaturas que eu fui me impressionou muito. Por quê? Era uma formatura da turma da aeronáutica aqui da igreja. E naquela formatura, o brigadeiro, ele fez um discurso que
nós poderíamos classificar muito bem como um sermão. Foi um discurso assim emocionante, muito bem feito, muito bem trabalhado, muito bem estruturado. O brigadeiro era um camarada muito bem preparado. Mas o que me impressionou mais naquele discurso foi que aquele brigadeiro do ar, ele disse para os formandos naquele dia: hoje vocês estão recebendo as estrelas, as divisas da Força Aérea Brasileira, e vocês não podem mais viver a vida de vocês de qualquer jeito. Vocês não podem frequentar todos os lugares. Vocês não podem falar de qualquer maneira. Vocês representam a Força Aérea Brasileira. E vocês não podem viver de qualquer maneira, nem estar em qualquer lugar. E foi uma exortação assim, que se fosse numa igreja, nós diríamos que era um sermão, uma pregação muito bem feita. E eu fiquei emocionado em ouvir aquilo, em presenciar aquela palavra, em ver aquele comandante exortando aquela tropa que estava ali diante dele a viverem uma vida digna de oficiais da Força Aérea Brasileira. É interessante, meus irmãos, que os militares, eles têm isso no coração. Eles honram a farda. Eles honram as divisas que eles carregam. Como eu disse, o que me impressiona mais nos militares, naqueles que eu conheço, e principalmente os meninos aqui que eu fiz referência, é que eles têm tanto amor pela farda que eles vestem, que até no dia do casamento, não é paletó e gravata, é a farda da Força Aérea. Eles usam a farda da Força Aérea até no dia do casamento. E assim com os marinheiros e todos os outros. E eu não estou dizendo que está errado. Pelo contrário, eu estou elogiando. Eu estou fazendo referência aqui porque me impressionou profundamente. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler é um texto que está repleto de palavras oriundas do contexto militar. É um texto que Paulo ele vai fazer uso de muitas coisas do ambiente militar para chamar a atenção da igreja de Filipos, e não é por acaso. Nós já vimos aqui que a cidade de Filipos era uma colônia romana. E uma colônia romana extremamente importante, porque foram mandados para ali os veteranos de guerra, os soldados do exército romano, aqueles que haviam prestado um serviço a Roma, e agora, aposentados, eles foram morar em Filipos. Então, Filipos tinha muitos soldados romanos aposentados. E por ser uma colônia romana, Filipos era uma miniatura da cidade de Roma. Tudo que tinha na capital, tinha na colônia romana. Até porque aqueles militares, eles não iriam sair da capital para ir para uma colônia, para uma cidade, se ali não tivesse ou não oferecesse os mesmos privilégios, a tudo aquilo que eles teriam na capital. Então, Filipos tinha tudo aquilo que existia na capital. Era uma miniatura de Roma. E havia na cidade de Filipos, por causa dessa presença de militares, de cidadãos romanos, havia na cidade de Filipos um orgulho muito grande pelo fato de serem cidadãos romanos. Se havia uma presença muito forte de militares, havia também uma presença muito forte do orgulho romano. Nós somos romanos. Então eles se vestiam como romanos, eles falavam como romanos, eles falavam latim, eles tinham todos os costumes romanos.
eles prezavam por isso. Basta você olhar em Atos 16, quando aqueles homens estão levando Paulo diante do pretor, ou do pretório ali de Filipos, e eles vão dizer que aqueles homens estão perturbando a cidade e trazendo costumes que eles, que são romanos, não estão acostumados. Então eles tinham um orgulho muito grande da cidadania romana. E ele disse, olha, eles estão trazendo aqui ideias, costumes, coisas que nós que somos cidadãos romanos não temos nada a ver com isso aí. Eles levam Paulo para ser preso. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque é exatamente isso que Paulo vai tratar aqui. Se eles tinham orgulho da sua cidadania romana, se eles tinham orgulho de pertencerem ou de terem pertencido ao exército romano, aquela máquina de guerra imbatível, muito mais os crentes deveriam ter orgulho da sua cidadania celestial. Muito mais. Se um militar da aeronáutica, ele não pode frequentar determinados lugares, porque ele é piloto da aeronáutica. Se um marinheiro, um oficial das Forças Armadas, ele não pode andar conversando qualquer tipo de coisa, nem frequentando qualquer tipo de lugar, pelo fato dele carregar uma farda, e aquela farda ali é das Forças Armadas brasileiras, e eles carregam o nome das Forças Armadas. Imagine nós que carregamos não uma estrela ou uma divisa das Forças Armadas brasileiras, mas nós carregamos o nome de Cristo Jesus sobre nós. Imagine nós. É isso que Paulo vai tratar aqui. É aqui que Paulo vai chamar a nossa atenção. Então, olha como é que o texto começa, para que a gente possa, à medida que for lendo o texto e tirando do texto algumas lições para a nossa vida. A divisão deste capítulo, meus irmãos, é muito interessante, porque se nós tivéssemos que ser bem corretos aqui na divisão do texto para a nossa exposição, eu teria que ler e pregar do verso 27 do capítulo 1 até o final do capítulo 2, porque é uma ideia só que está sendo trabalhada aqui nesta segunda divisão da carta aos Filipenses. A partir do versículo 27 do capítulo 1 até o final do capítulo 2, Paulo vai chamar a atenção para o tema da unidade da igreja. Agora o foco saiu de Paulo e o foco volta-se para os filipenses, para a igreja de Filipos. E Paulo vai chamar a atenção para a questão da unidade da igreja. Do verso 27 ao 30 do capítulo 1, ele vai exortar aqueles irmãos a lutarem, a estarem juntos, a defenderem a fé evangélica. Capítulo 2, do verso 1 a 4, ele vai chamar a atenção, mais uma vez, como uma conclusão do que ele acabou de dizer, por isso que tem aí um portanto no início do capítulo 2, ele vai chamar a atenção para alguns aspectos da unidade. Depois, a partir do versículo 5, ele vai dar exemplos de humildade e unidade para aquela igreja. E o principal deles é o exemplo de Cristo, onde ele vai trabalhar aqui esse esvaziamento de Cristo como exemplo de humildade e de unidade para a igreja. Em seguida, ele vai chamar a atenção para a vida de Epafrodito e de Timóteo como irmãos que são dignos de serem imitados, que querem o bem da igreja, que almejam ver aquela igreja unida e reunida na presença do Senhor. Então, essa é a divisão natural. Porém,
por questão de tempo e de facilidade na exposição, nós dividimos, nós quebramos aqui toda esta sentença em divisões menores para ficar melhor aqui a nossa compreensão. Então, hoje nós vamos ver capítulo 1, versos 27 a 30, com esse subtema, vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo. Mas lembre-se que o tema maior, que o tema que está em volta daqui em diante, até o final do capítulo 2, é a unidade da igreja. Nós vamos viver de modo digno do Evangelho, buscando a unidade da igreja de Cristo. Ok? Então vamos ler o texto e vamos aí entendendo e aplicando para nós. Diz assim: acima de tudo, é muito interessante a maneira como Paulo começa aqui. Se você lembrar dos textos anteriores e do sermão anterior, você vai ver que Paulo vinha tratando das circunstâncias da sua prisão, de tudo aquilo que aconteceu com ele, e ele estava trazendo uma palavra para a igreja de Filipos, dizendo que, por causa das orações daquela igreja, por causa da assistência do Espírito Santo, por causa de tudo aquilo que a igreja estava intercedendo por ele, ele tinha confiança de que iria sair daquela situação, que o nome de Cristo seria glorificado mais uma vez, e que ele estaria de novo com aqueles irmãos, para a alegria deles e do apóstolo Paulo. Mas se não acontecesse aquilo, para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele estava preparado tanto para viver, quanto para morrer. Se fosse para morrer ali, naquela situação, sendo condenado, sendo sentenciado à morte, ele estava pronto. Mas ele tinha confiança, expectativa de que iria sair daquela prisão. E nós vamos ver depois, quando conhecemos a história do apóstolo Paulo, que desta prisão aqui, de fato, ele saiu, depois ele retorna e vai ser condenado à morte. Mas o que é que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz assim no verso 27? Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. O que é que ele quer dizer? A igreja de Filipos, como a gente viu, estava preocupada com Paulo. Paulo estava preso, Paulo estava quase que sentenciado à morte. Eles mandam Epafrodito para lá com uma oferta. Epafrodito traz algumas informações sobre a igreja e agora está vindo ao encontro da igreja com essa carta do apóstolo Paulo, com tudo aquilo que nós já vimos. E Paulo falando para aquela igreja que as coisas que lhe aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho, que ele estava feliz com aquilo. E ele fala dessa expectativa de sair. Porém, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: igreja de Filipos, acima de tudo, acima de qualquer coisa, independente do que venha acontecer comigo, eu quero dizer para vocês, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Veja, ele podia sair da prisão, assim como podia morrer naquela prisão. E ele está tirando o foco, você vê que desde o início Paulo está tirando o foco dele e colocando o foco na obra do Evangelho, no crescimento do reino, na expansão do reino, no bem da igreja. Então ele está dizendo, igreja de Filipos, independente de qualquer coisa que aconteça comigo, se eu continuar vivo ou se eu morrer, se eu ficar bem ou não, independente do que aconteça comigo, acima de tudo, acima de qualquer coisa, de qualquer circunstância, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Só que é muito importante a gente parar para refletir aqui sobre o que quer dizer esse vivam de modo digno. E a expressão que Paulo utiliza aqui, que foi traduzida como vivam de modo digno, na língua grega, ela tem como raiz a palavra polis, de onde vem cidade,
política. A raiz aqui é exatamente do ambiente político. Essa palavra aqui era usada muito por Aristóteles, para se referir à política. O que Paulo está dizendo aqui para aquela igreja é o seguinte: acima de tudo, independente de qualquer coisa que aconteça comigo, eu tenho uma palavra para dar para vocês, e a partir daqui, meus irmãos, na carta aos Filipenses, Paulo está exortando aquela igreja. Até aqui ele não tinha exortado de forma direta, ele tinha exortado indiretamente. Mas a partir daqui, Paulo está dando exortações, mandamentos, ordens. Essa palavra aqui está no modo imperativo na língua grega. Ele não está dando um conselho, ele não está dando uma opção. Como apóstolo de Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo: igreja de Filipos, na autoridade do Espírito Santo, como apóstolo do Senhor Jesus, eu quero dizer para vocês, independente de qualquer coisa, como nós discutimos anteriormente, eu quero que vocês vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Aí ele pega uma palavra que fala exatamente do ambiente político. A expressão aqui significa: vivam como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Por que Paulo está dizendo isso? Porque em Filipos havia um orgulho romano, como eu falei na introdução. Os cidadãos de Filipos eram também cidadãos romanos. E como cidadãos romanos, eles tinham orgulho dessa cidadania e eles prezavam pelos costumes, pela moral e pelo comportamento romano. Principalmente os militares. Os militares tinham todo um conjunto de regras, de costumes, de ética que eles colocavam em prática. E eles se orgulhavam disso, de serem cidadãos romanos, de pertencerem ao exército romano. Por isso que eles usavam as roupas de Roma, as cores do exército. A linguagem deles era romana. Tudo que eles faziam tinha a impressão de Roma. Aí Paulo vem e diz assim: igreja de Filipos, eu sei muito bem o quanto vocês prezam pela cidadania romana. Eu sei muito bem o quanto vocês valorizam o fato de serem cidadãos romanos, principalmente aqueles que são militares. Eu sei muito bem o quanto vocês honram a farda, as divisas, as estrelas que vocês têm. E vocês prezam por isso. E por causa disso, vocês não podem frequentar todo tipo de lugar, falar qualquer tipo de coisa. Vocês têm que viver como cidadãos romanos e que honram o imperador. Pois bem, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Vocês são cidadãos dos céus. Vocês são cidadãos romanos, sim. Mas antes de serem cidadãos romanos, vocês são cidadãos dos céus. Vocês agora são novas criaturas ou nova criação. Vocês têm outra pátria, vocês têm uma cidadania celestial. E vocês devem valorizar essa cidadania e viver à luz dessa cidadania celestial. Vocês têm que ter, entre aspas, esse orgulho santo de serem cidadãos dos céus, de pertencerem a esse reino que é o reino de Deus. E se vocês têm esse orgulho, vivam de modo digno do Evangelho. É muito interessante o que ele está dizendo aqui, meus irmãos, porque
esse viver de modo digno aqui, talvez a grande maioria aqui nunca nem viu isso, mas eu já vi. Aquela balança com os 2 pratos, porque hoje a gente está acostumado com a balança eletrônica, né? Mas antigamente você tinha a balança com os 2 pratos. E você colocava aqui 1 quilo de arroz, e você colocava o fiel da balança do outro lado, que representava 1 quilo. E aquilo ali tinha que entrar aqui no nível. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma pátria celestial. Nós pertencemos a outro reino. E o fiel da balança, que vai dar o padrão para a nossa vida, é o Evangelho de Cristo. Então, como cidadão celestial, nós vamos viver a nossa vida de forma digna do Evangelho, ou de acordo com o Evangelho, ou com a dignidade do Evangelho. O Evangelho é esse fiel da balança que vai colocar a nossa vida da forma correta. Da forma correta. Preste atenção, meus irmãos, que isso aqui é muito sério. E eu volto lá atrás ao que eu falei a respeito do discurso do brigadeiro da aeronáutica. Quando ele disse: hoje vocês se tornam oficiais da Força Aérea Brasileira. Vocês são pilotos da Força Aérea Brasileira. Vocês não podem frequentar todo tipo de lugar. Vocês não podem falar qualquer coisa. Vocês não podem andar na rua de qualquer maneira. Vocês representam a Força Aérea Brasileira. Pois bem, o que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos e para a igreja de Pirangi nesta tarde, e para você, é: você foi feito cidadão do reino dos céus. Você pertence ao reino de Jesus Cristo. Então você não pode viver de qualquer maneira. Você não pode frequentar todo tipo de lugar. Você não pode falar o que vem na telha. Você não pode se vestir da forma como você quer. Existe um padrão do reino de Deus. Você não pode viver a sua vida de acordo com os seus sonhos, os seus objetivos, os seus ideais, pura e simplesmente. Você tem que estar de acordo e vivendo de acordo com o padrão do Evangelho de Cristo. Uma vida digna do Evangelho de Cristo. Vocês são cidadãos dos céus. É claro, vivendo na terra, mas são cidadãos dos céus. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. E eu penso que nós estamos a anos-luz de compreender e de viver o que Paulo está dizendo aqui. Não é tão simples e não é tão fácil quanto parece. Às vezes nós somos mais militares do que crente. Às vezes nós somos mais presbiterianos do que crentes. Nós somos mais médicos ou enfermeiros ou engenheiros, ou seja lá o que for, do que de fato cidadãos do reino dos céus. Como eu disse, os militares honram tanta farda que até no dia do casamento eles casam fardados com espada na mão. Não se envergonham disso. E não deveria se envergonhar mesmo. Mas quantas vezes nós negamos a nossa cidadania celestial? Quantas vezes nós negamos a nossa farda, a nossa divisa, os nossos emblemas que dizem respeito ao Evangelho de Jesus Cristo? E olha o que Paulo está dizendo aqui. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. O que Paulo está dizendo é, acima de qualquer coisa, se eu permanecer vivo ou se eu morrer,
se eu for aí visitar vocês ou se eu apenas ouvir relatos sobre vocês. Eu quero ouvir que vocês estão vivendo de modo digno do Evangelho, como cidadãos do reino de Deus, como homens e mulheres que pertencem não só à nação brasileira, mas que pertencem à nação celestial, ao reino de Deus. Eu quero ouvir isso a respeito de vocês, ou eu quero contemplar isso na vida de vocês. Eu quero ver que vocês têm orgulho de serem cidadãos romanos, mas eu quero também ver vocês tendo orgulho de serem crentes, servos de Deus, que vivem à luz do Evangelho, de modo digno do Evangelho, seja indo até aí ou sabendo alguma notícia de vocês. Aí ele vai dizer algo aqui extremamente importante que entra no tema geral do final do capítulo 1 e do capítulo 2, que eu disse que é o tema geral desta sentença aqui, desta segunda divisão da carta, a unidade da igreja. Provavelmente, meus irmãos, o que estava acontecendo é que a unidade da igreja de Filipos estava começando a ser ameaçada. E a ideia aqui, há uma discussão entre os exegetas, os estudiosos, a ideia aqui é que essa unidade ela estava começando a ser rompida de fora para dentro. Pode acontecer de dentro para fora? Pode. Mas no caso aqui, a impressão que dá lendo o texto, muito embora alguns estudiosos discordem, é que havia uma pressão de fora para dentro da igreja. A sociedade, os inimigos, ou talvez até os falsos mestres, que ele vai falar no capítulo 3, judaizantes que estavam começando a querer se infiltrar na igreja de Filipos, estavam começando a abalar as estruturas da igreja, a unidade da igreja. E aí Paulo vai chamar a casa-ordem, chamar aquela igreja a se unirem, a lutarem pela unidade da igreja, a defenderem a igreja. Mas em primeiro lugar, eles precisavam viver de modo digno do Evangelho. Eles precisavam saber quem eles eram, qual era a sua verdadeira cidadania. Eles precisavam entender que eles não só eram cidadãos romanos, mas acima de tudo, eles eram cidadãos do reino dos céus. A pátria deles estava nos céus e eles deveriam viver de modo digno do Evangelho. Aí ele diz: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês o quê? Lembra que eu falei que esse texto aqui ele está impregnado de expressões militares? Paulo está sendo aqui extremamente contextual na sua abordagem. Ele está falando a linguagem que a igreja de Filipos entendia muito bem. Então ele vai usar palavras do ambiente militar, ele vai usar imagens do ambiente militar para chamar a atenção daquela igreja, já que aquela igreja tinha, com certeza, muitos militares, porque ali era uma colônia romana e tinha os veteranos do exército romano. Abrindo um parênteses aqui, é muito importante o que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, principalmente para você que prega, você que está me assistindo agora e você que está aqui que prega a palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, nós não podemos negar a palavra de Deus, mas nós temos que ser relevantes e pregar conhecendo o nosso público, para que eu pregue aquilo que o povo está precisando e eu pregue de uma maneira que o povo entenda aquilo que eu estou falando. A pregação ela se torna relevante quando ela é aplicada à realidade dos ouvintes. Então, o pastor ele precisa conhecer não só o texto, ele precisa estudar profundamente o texto, mas ele precisa conhecer também o povo para o qual ele prega. Ele precisa conhecer o seu público, as necessidades do seu público, porque senão ele pode estar falando coisas que não tem nada a ver com a vida do povo.
Eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, algumas lives, sobretudo no contexto que nós estamos vivendo, onde colegas, seminaristas e jovens, muitas vezes, empolgadíssimos, fazendo lives e discutindo assuntos que não têm nada a ver com o dia a dia das pessoas. Está discutindo o tema do século III. Num contexto de pandemia, o cara está falando sobre o sexo dos anjos, ou quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Ele não tem relevância, aplicabilidade, ele não contextualiza a mensagem. Veja, o pregador, como eu disse, ele tem que conhecer profundamente o texto, mas conhecer profundamente a sua audiência, o seu público, as suas ovelhas. Por isso que os puritanos defendiam de que só quem deveria pregar na igreja é o pastor. Porque o pastor da igreja subentende que ele conhece o rebanho, que ele sabe da vida do rebanho. E ele vai pegar o texto, interpretar o texto da forma correta e aplicar de acordo com a necessidade do rebanho. O pregador que vem de fora, pode acontecer isso? Pode, porque o Espírito Santo de Deus sabe tudo, é livre. Mas é muito raro. Quem conhece a necessidade do rebanho é quem convive com ele, quem está com ele. Então, Paulo, conhecendo a cidade de Filipos, conhecendo o público para o qual ele está escrevendo, e sabendo que o público ali era, na sua grande maioria, de militares, de pessoas que conheciam muito bem essa linguagem, ele vai usar a linguagem que o povo conhece. E o que ele diz aqui, voltando para o texto, diz assim: acima de tudo, vivo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça. O que ele quer ouvir ou ver naquela igreja? Ele diz assim: eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Ele agora está dizendo o seguinte: vocês não só devem viver de modo digno do Evangelho, se vocês têm consciência de que vocês são cidadãos do reino dos céus, vocês devem viver de modo digno do Evangelho, mas também vocês devem lutar juntos pelo Evangelho. E a palavra que ele está utilizando aqui era bastante conhecida deles, porque era a palavra usada para o exército. O exército romano lutava junto, em prol do Império Romano. Eles defendiam o Império Romano. Eles davam a vida pelo Império Romano. Aqueles crentes da igreja de Filipos sabiam muito bem o que era lutar junto por uma causa. Lutar juntos pelo orgulho de serem cidadãos romanos, dando a vida por aquela cidadania e por aquele império, pelo imperador romano. Então Paulo diz: assim como vocês têm orgulho de serem cidadãos romanos e vivem como cidadãos romanos, usando uma linguagem romana, vestimentas romanas, se comportando como romano, assim como vocês lutam juntos, ou já lutaram, no caso dos veteranos, mas que estavam à disposição, a qualquer momento que surgisse uma guerra, eles estavam à disposição para lutar pelo Império Romano. Paulo está dizendo: eu quero, ou indo até aí, ou ouvindo a respeito de vocês, eu quero saber que vocês estão juntos, unidos, lutando pela fé evangélica, lutando pelo Evangelho. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês não se dividem quando o assunto é a cidadania romana. Vocês não se dividem quando o assunto é lutar no exército romano. Por que vocês vão se dividir quando a igreja de Deus está sendo atacada? Quando o Evangelho está sendo atacado? Por que vocês vão se dividir logo agora? Então,
eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. E viver de modo digno do Evangelho de Cristo é também lutar juntos em prol do Evangelho. É não ficar calado, é não ficar quieto quando o Evangelho ou a Igreja de Deus está sendo atacada pelos inimigos. É estar pronto como um guerreiro, como um soldado romano, com orgulho, dizer: eu vou lutar em prol do Evangelho. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Lembra que Filipos, ela tem esse nome por causa de Filipe, pai de Alexandre o Grande, que era um grande guerreiro. E Filipe, ele descobriu uma estratégia de guerra que depois vai ser usada também pelos exércitos romanos, que é simples, mas extremamente eficaz. E que ele passou para o seu filho Alexandre, e é por causa dessa estratégia de guerra que Alexandre vai conquistar um território imenso. Vai conquistar muita terra. Qual era a estratégia deles? Filipe entendeu o seguinte: se você pega um exército e você avança com aquele exército separado, aquele exército ele fica vulnerável. Então, qual foi a estratégia que ele criou e que ainda hoje é usada em alguns contextos? Por exemplo, em algumas operações da polícia militar, quando vai conter uma manifestação ou alguma coisa que está acontecendo em praça pública. Qual é a ideia? Pegar os soldados, coloca os soldados ombro a ombro, com os escudos. Então eles estão juntos, lado a lado. E você faz um grande paredão, um grande muro. E aí aqueles soldados, ombro a ombro, com os escudos, eles vão avançando, marchando. De tal maneira que pode ser milhares de homens, mas ali se torna um só. Eles estão lutando juntos por uma causa. E aí os exércitos de Alexandre, quando avançava desta maneira, era praticamente imbatível. E o exército romano também. Então eles iam marchando, junto, ombro a ombro, invadindo o território do inimigo, e quando eles entravam ali no meio do exército inimigo, essa máquina de guerra unida, ali, quando eles entravam no meio, o inimigo já estava espalhado completamente, e eles conseguiam vencer com mais facilidade. O inimigo não conseguia derrotar o exército, porque o exército estava junto, lutando junto. Não era um soldado ali, outro acolá, não. Eram juntos, ombro a ombro. É isso que Paulo está dizendo aqui, meu irmão. Eu quero ouvir, igreja de Filipos, que vocês são cidadãos do reino dos céus, e com tanto orgulho, que vocês lutam ombro a ombro, em prol e em defesa do Evangelho. Ombro a ombro. Isso não incomoda você não, meu irmão? Isso não mexe com você não? Sabe o que tem acontecido no nosso país? O Evangelho tem sido vilipendiado, tem sido desdenhado continuamente, e são poucos aqueles que se levantam ou se unem para defender a causa do Evangelho. São poucos. A gente precisa ter cuidado com isso, irmãos. A igreja precisa se unir. Por que as minorias no nosso país e no mundo têm conseguido conquistas tão grandes? Aprovar leis, mudar leis, criar
situações vexatórias até para a nação como um todo. Porque apesar de serem minorias, são organizados, lutam ombro a ombro. Enquanto que a igreja de Deus muitas vezes está lutando, um grupo ali, outro grupo acolá, um pastor aqui, outro pastor acolá, a grande maioria criticando. A igreja de Deus tem se tornado um exército espalhado, ou até dorminhoco, enquanto o exército do inimigo está avançando a cada dia. Quando a igreja de Deus precisava lutar junta, como um exército fechado, ombro a ombro, com seus escudos, com as suas espadas, com as suas armas espirituais, lutando junto em prol do Evangelho, em defesa do Evangelho, dos princípios do reino de Deus. Se a igreja evangélica brasileira se unisse, meus irmãos, viraria esse país de cabeça para baixo. A igreja evangélica só no nosso estado tem condições de eleger governador, de eleger deputados, de eleger senadores, de eleger vereadores, de fazer diferença, de propor leis. Mas nós somos um povo dividido. E nos dividimos por coisas supérfluas. Enquanto o inimigo está se unindo e vindo e avançando e conquistando, a igreja está cada vez mais separando-se, desunindo-se. E Paulo estava preocupado com isso. Meus irmãos, eu quero ouvir a respeito de vocês. Igreja de Filipos, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu quero ouvir a respeito de vocês, ou eu quero contemplar quando eu for aí, que vocês estão juntos lutando pela fé do Evangelho. Eu não quero ver divisão na igreja de Deus. Agora, como é que eles deveriam estar juntos? Olha como é que Paulo diz aqui. Para que eu indo vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes. O exército, quando ficava em posição ali, tinha que ter firmeza. Depois que enquadrou, meu irmão, não pode mais voltar atrás. Firme. Firmes, aí ele diz o quê? Em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé do Evangelho. Alguns estudiosos dizem que espírito e alma aqui, por exemplo, João Calvino, ele entende que tem a ver com chegar ao ponto de pensar e sentir a mesma coisa, de haver uma espécie de unanimidade na igreja. Calvino, ele acreditava que poderia acontecer isso e que seria a coisa mais bela que aconteceria na igreja, seria a igreja ter uma mesma vontade e ter um mesmo pensamento, um propósito só. Outros estudiosos dizem que é impossível acontecer isso aqui. Essa unidade a tal ponto de todo mundo pensar igual e decidir unanimemente em um só ponto. E outros estudiosos entendem, e eu acredito que essa linha seja mais correta, que espírito aqui não está falando, porque aqueles que defendem essa ideia de unanimidade, de um só pensamento, de chegar a conclusões, né, no coletivo, entende que espírito e alma aqui diz respeito às nossas ações, aquilo que a gente faz, a nossa vontade, a nossa decisão, aquilo que a gente realiza. Porém, outros estudiosos dizem que espírito aqui, quando Paulo diz assim, firmes em um só espírito, espírito aqui seria o Espírito Santo de Deus, que é o agente dessa unidade, que Paulo vai falar lá na carta aos Efésios, quando ele vai dizer que a igreja está unida em um só Espírito. Quem dá essa unidade à igreja
não é uma assembleia onde nós chegamos, todo mundo num denominador comum. Quem dá essa unidade à igreja é o fato de nós, no Espírito, nós sermos um em Cristo Jesus. Está dando para entender a ideia? Então esse Espírito aqui seria o Espírito Santo. Nós estamos firmes, lutando pela fé do Evangelho, porque o Espírito Santo é quem dá essa liga, essa amálgama na nossa vida. É o Espírito quem une o povo de Deus, quem traz essa unidade para o povo de Deus. Não é que eu tenho o mesmo gosto que Glória, ou o mesmo gosto que outro irmão, a mesma ideia necessariamente, não é isso. Mas apesar de sermos diferentes, apesar de termos muitas vezes posições diferentes em determinados assuntos, acima de nós existe algo que nos une, que dá essa liga. O que é? O Espírito Santo de Deus. E ele diz, em um só Espírito, como uma só alma. É o Espírito Santo que faz com que a igreja, apesar de sermos diferentes, de virmos de contextos diferentes, nós vivemos como uma só alma. O que eu quero dizer? Aqui não é uma ação humana. É unidade, não é uniformidade. Muito embora no exército, no serviço militar, ali existe uniformidade. É todo mundo vestido com a mesma roupa, é todo mundo marchando no mesmo passo, é todo mundo indo em direção ao mesmo inimigo. O que Paulo está dizendo aqui é que isso vai acontecer na igreja como fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai produzir essa uma só alma, esse lutar junto pela fé do Evangelho. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Por favor, preste atenção nisso aqui. O grande segredo da igreja é quando a igreja ela chega ao ponto de abrir mão de diferenças para fazer a vontade de Deus e unir-se para fazer a vontade de Deus. É quando eu estou disposto a ceder, porque eu sei que aquilo ali é o melhor para a igreja e para o crescimento do reino de Deus. Não é a minha vontade que deve prevalecer, não é o meu ponto de vista, não é a minha ideia, mas o reino de Deus. Eu estou trabalhando em prol do reino de Deus. Por isso eu vou defender a unidade da igreja. Se for preciso ficar calado, eu vou ficar calado. Se for preciso tirar o documento, eu vou tirar o documento. Se for preciso voltar atrás numa assembleia da igreja, eu vou voltar atrás. Mas eu estou lutando por esta unidade que o Espírito Santo age na vida da igreja. É fácil? Não é. Não é. No dia a dia a gente quer que a nossa ideia prevaleça. Se não for do jeito que eu quero, então eu não vou ajudar. E alguns até nem ajudam e ainda trabalham para que a coisa dê errado. Se a minha ideia não for aprovada na reunião lá do departamento infantil, ou da junta diaconal, ou da SAF, ou da UPH, se não for desse jeito aqui que eu determinei, ou que eu penso, então eu nem vou ajudar, e ainda, se depender de mim, eu vou fazer de tudo para dar errado. E quando der errado, eu ainda vou comemorar. É assim que acontece. E acontece dentro da igreja, e o inimigo está olhando lá fora e dizendo assim, se eles estão divididos, se eles não conseguem se unir nas pequenas coisas, tem igreja que se divide por causa da pintura do templo, principalmente quando é uma igreja com um sistema mais congregacional, que você tem que botar em votação da assembleia. Então, meus irmãos, vamos pintar o templo. Aí o irmão diz assim, o templo deve ser pintado de branco. Aí a moçada mais underground, né, vai dizer assim, tem que ser preto com luzes. E aí o diácono se levanta e diz, jamais, isso aí é dessas igrejas modernas. Aí começou a confusão, daqui a pouco saiu um grupo, criou a igreja branca e o outro criou a igreja preta. Dividiu. Esqueceram completamente do que Paulo está dizendo aqui. Completamente. Então Paulo está dizendo,
Eu quero ouvir a respeito de vocês, que vocês estão firmes em um só Espírito, ou no Espírito Santo, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Vamos lutar juntos, meus irmãos. Nós somos cidadãos dos céus, nós pertencemos a esse exército de Cristo, nós estamos no mesmo time. A palavra que é usada aqui, juntos, lutar juntos, tanto é usada para o contexto militar, como é usada para o contexto esportivo, da época do Império, do pensamento grego. Lembre-se que Filipos também era uma cidade influenciada pela cultura grega. Na verdade, o Império Romano em si, por isso que é Império Greco-Romano, porque a administração era romana, costumes romanos, mas havia uma influência da mentalidade grega no Império. Então, você não pode jamais imaginar um time, uma seleção, um grupo, cujos componentes estão lutando entre si. Jamais. Você já pensou um time entrar em campo e ao invés de enfrentar o time adversário, eles estarem brigando entre si? Dividindo-se? Jamais isso pode acontecer. Eles têm que se juntar e lutar juntos contra o inimigo para defender o seu título, a sua honra. Paulo está dizendo, lutem juntos pela fé do Evangelho. Aí ele diz algo extraordinário, ele vai usar aqui algumas preposições, ele vai trabalhar o texto de forma tal que vai exemplificar melhor e aprofundar mais essa temática. Ele vai dizer assim, olha, vocês devem lutar juntos pela fé do Evangelho, em prol do Evangelho, em defesa do Evangelho. Vocês têm que ser como um exército, como um time, como uma equipe que está lutando. Aqui não tem carreira solo. Aqui não pode ser sozinho. Jamais. No reino de Deus, ninguém faz nada sozinho. Até porque ninguém vai levar a glória de Deus. A glória de Deus. Então, ele está dizendo, olha, vocês têm que estar juntos, lutando juntos, essa comunhão, essa unidade. Aí ele diz, lutando juntos, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Imagina aí, meus irmãos, lembra da imagem? Um exército, ombro a ombro, com os escudos, preparados para avançar, para defender a sua causa, defender o império, defender a sua honra, defender a sua cidadania. Eles estão juntos, unidos, num só propósito. Eles estão firmes ali. Só que Paulo está dizendo assim, e eu quero ouvir, que em nada, se sentem intimidados pelos adversários. Porque pode existir sim a seguinte coisa, de repente o exército está ombro a ombro, escudos, todo mundo preparado, está na hora de avançar, mas um soldado ou outro está intimidado, está com medo. Ele não tem coragem, ele não tem firmeza, ele não tem sangue no olho para ir adiante. Irmãos, desculpa a ignorância, mas as guerras de hoje é um negócio assim, quase que eu dizia uma palavra aqui, mas não posso dizer. Mas é um negócio assim, mal assombrado, não é não? Agora, as guerras de antigamente era coisa para cabra macho mesmo. Quando eu assisto assim filmes do Império Romano, que está um exército aqui, Marcos, o outro exército lá, e meu irmão, é corpo a corpo, é espada, é o sangue na canela. Hoje não, o cara está lá do outro lado do mundo, aperta um botão, vem um míssil, aí o outro do outro lado aperta outro botão, vai outro míssil. Briga de menino no videogame. Na época do Império Romano, corpo a corpo, ombro a ombro, o sangue na canela. E aqueles camaradas, eu fico imaginando assim, meu amigo, o cara se alistar para o exército romano, ele ir, e outra coisa, imperadores iam, líderes, senadores, era uma honra muito grande você ir e lutar no exército. Quando você voltava, você era condecorado,
era recebido com glórias em Roma. Então o cara tinha que ser guerreiro, ele tinha que ir para o campo de batalha mesmo, senão não era valorizado. Mas nós não podemos esquecer que o ser humano ele é falível, volúvel, e alguém pode se intimidar, alguém pode ter medo. Eu estava lendo um comentarista que ele disse que em uma das guerras francesas, o exército francês estava avançando e um soldado olhou para outro e viu que ele estava com medo, tremendo de medo, chorando. E aí o soldado chegou para o outro e disse assim: levanta, rapaz, nós vamos fazer o bem para a França. E o comentarista dizia assim: nós temos que olhar para o nosso irmão e dizer assim: levanta, meu irmão, vamos à luta, vamos lutar pelo Evangelho, porque nós estamos fazendo o bem pela igreja de Deus. Nós estamos lutando pela fé evangélica. Não tenha medo, não se intimide. E é interessante a palavra que Paulo usa aqui para essa questão de não ter medo. A palavra era usada para os cavalos que ficam com medo, que se assombram. Eu não sei se você já viu um cavalo assim. Irmão César, aqui da igreja, tem um cavalo assim, que ele se assombra com qualquer coisa. Então não é qualquer pessoa que sobe num cavalo desse, porque como ele é assombrado, como ele é medroso, como ele se assusta com qualquer coisa, ele dá pulo de todo tamanho e pode lhe machucar. Então tem que ser aquela pessoa ideal para subir nele. O Dr. Russell Shedd, no comentário dele de Filipenses, ele cita um cavalo do pai dele, que era chamado Príncipe, e que só o pai de Russell Shedd é quem subia nesse cavalo e andava. Qualquer outra pessoa não conseguia, porque ele não deixava, ele era assombrado. É a palavra que Paulo está utilizando aqui. Meus irmãos, eu quero ouvir que vocês estão lutando juntos, em prol e em defesa do Evangelho de Cristo, e que em nada se sentem intimidados, assombrados, com medo, por causa dos adversários. Perca esse medo, saia desse assombro. Vamos lutar juntos, se aliste para a batalha do Evangelho. Oh, meus irmãos, como esse texto é atual. Porque talvez você tenha medo de colocar uma postagem no Facebook, com medo de perder amigos, com medo de se expor, com medo de tanta coisa. Então, o seu amigo lá que defende aborto, que defende ideologia de gênero, que defende a união homossexual, que defende tantas coisas, o seu amigo lá não tem medo de colocar nas redes sociais o pensamento dele, a ideia dele, o que ele defende. Ele não tem medo. Ele não tem medo de enfrentar você e quem quer que seja. Ele não tem medo. E nós, que dizemos que servimos a Deus, que somos cidadãos do reino dos céus, muitas vezes nos acovardamos. Ficamos com medo. Ah, pastor, eu não vou colocar porque eu posso perder amigo, porque minha família é assim, é não sei o quê. Nós precisamos criar vergonha. Por isso que a iniquidade está avançando no nosso país. Porque a igreja de Deus deveria abrir a boca, deveria falar, e não fala. A grande maioria são covardes. A começar dos pastores. Não tem coragem. Ainda tem uma desculpa bíblica, teológica: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Covarde. O texto não quer dizer nada disso que você está querendo defender. Nada disso. Tem pastor que diz: não posso falar nada, porque na minha igreja tem pessoas assim, tem pessoas não sei o quê. E um dia desse um perguntou para mim: você fala determinadas coisas lá? Eu digo: falo. E o irmão que está lá, que pensa dessa maneira, problema dele. Ou ele muda, ou cai fora, ou vai vir para cima e vai receber também pancada. Mas eu deixar de falar, porque um irmão da igreja, um presbítero, um diácono, uma pessoa pensa diferente, meu irmão, problema seu. Problema seu. Vocês viram o que aconteceu recentemente com o doutor Augusto Nicodemos nas redes sociais.
baixaram o cacete no Dr. Augusto Nicodemos. Foram poucos os pastores e crentes que saíram em defesa do reverendo Augusto Nicodemos. E o que ele estava dizendo lá é verdade, sim. A teologia da prosperidade não é bíblica. E esses falsos profetas que estão aí na televisão, no rádio, que estão arrebanhando multidões do nosso país, são falsos profetas, sim. Mas aí caíram de pau em cima do Dr. Augusto Nicodemos, e cadê os irmãos para defender o pastor agora? Cadê a igreja para dar o apoio? Cadê o povo para se unir, para lutar junto, para dizer assim, realmente são falsos profetas, realmente a teologia da prosperidade não é bíblica, realmente nós não concordamos com aborto, não concordamos com a ideologia de gênero, não concordamos com essa destruição da família, nós não concordamos. Mas a grande maioria é calada, sabe por quê? Medo e também rabo preso. Não pode falar. Mas Paulo diz, eu quero que vocês em nada se sintam intimidados pelos adversários. Irmãos, a igreja tem adversários, inimigos. Ou você acha que não? Um dos maiores erros que nós cometemos na igreja, e eu já cometi esse erro, e muitas vezes eu me pego cometendo esse erro, sabe qual é? É querer que todo mundo bata palma para você, que todo mundo seja seu amigo, querer ter paz com todo mundo. É impossível, meu irmão. Só o fato da gente viver o evangelho, da gente ser crente, de viver como cidadão do reino de Deus, pode ter certeza, vai vir perseguição, vai ter adversários. Se você é crente, se você é servo de Deus, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e lá no seu trabalho você não participa de falcatruas, você vai ser perseguido. Vão fazer de tudo para botar você para rodar, porque você não faz parte do esquema. Agora, se você faz parte, aí é diferente. Se você é crente, mas está no meio e faz tudo que eles fazem, aí é diferente. Como um pastor, uma vez contou numa reunião, uma coisa muito interessante. Ele foi trabalhar num setor, e aí, naquele setor, a turma tinha uma sociedade lá. Qual era a sociedade? Todo mês, cada um dos funcionários daquele setor ali dava uma contribuição para comprar revista pornográfica. E tinha um armário só de revista pornográfica. E o pastor, para não se ver longe do grupo, né? Segundo ele, não via as revistas, mas contribuía. Até que um dia ele se sentiu humilhado com aquela situação, porque aquelas próprias pessoas expuseram ele. Cuidado, meu irmão. Se você é cidadão do reino dos céus, só o fato de você viver como cidadão do reino dos céus, você vai ter inimigos. Você vai ter inimigos. E não se assombre com isso. Não tenha medo disso. Porque se perseguir o seu Senhor, vai perseguir a mim e você. Aí ele diz, que nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é de salvação, e isto da parte de Deus. Olha que coisa interessante, Paulo está dizendo, vocês devem lutar juntos pelo Evangelho, pela fé evangélica, e vocês não devem se intimidar, jamais ter medo de lutarem, de estarem alistados nesse exército, indo à frente da batalha. Não se intimidem, jamais. E mais uma coisa, eu digo para vocês, é que quando isso acontece, olha a expressão que ele diz aqui que é muito interessante. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Esse texto é um texto difícil na carta aos Filipenses, mas eu vou dizer aqui qual é a linha que eu acredito, e se você pensa diferente, não tem nenhum problema, a gente pode conversar e você pode até me convencer o contrário. Mas uma ideia que se tem é o seguinte,
A primeira ideia que se tem é o seguinte: quando você não luta pelo Evangelho, quando você não se alista em defesa do Evangelho, o ímpio está olhando para você e ele diz assim: esse cara não é crente. Esse cara não é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, por quê? Não tem coragem nem de defender a fé dele. Então, o que para você é salvação, para eles é prova evidente de perdição. Essa é uma linha de interpretação. Que o cara está olhando e dizendo: se você não defende a sua fé, se você não vive de modo digno, se você não vive na prática aquilo que você diz crer, você está dando um sinal de que você não é um salvo, você é um perdido. Você está dando prova evidente para o ímpio de perdição. Essa é uma linha de interpretação desse texto. A outra linha, que é a que eu sou mais afeito a ela, diz o seguinte: o que é que Paulo estaria dizendo para a igreja de Filipos? A igreja de Filipos, assim como Paulo, lá na plantação daquela igreja, foi perseguido, foi parar na prisão, as próprias autoridades da cidade lutaram contra eles, os líderes, os comerciantes, as pessoas ilustres daquela cidade lutaram contra Paulo. Agora, eles estavam lutando contra a igreja. Eles estavam vindo de encontro à igreja. E talvez até alguns se infiltraram na igreja e estavam implodindo a igreja de dentro para fora. Mas o que Paulo está dizendo para aquela igreja? Meus irmãos, lutem pela defesa do Evangelho. Estejam firmes, resolutos, não saiam do posto de batalha, porque para vocês, essa situação aí é prova evidente de que vocês são salvos. O que Paulo estaria dizendo é o seguinte: se vocês são crentes em Jesus Cristo, vocês serão perseguidos sim. Vocês não podem esperar outra coisa do mundo. Vocês não podem ter outra visão. Se eu sou crente, se eu sou servo de Deus, se eu vou viver como cidadão do reino de Deus aqui neste mundo, em Filipos, se eu vou viver os princípios do reino de Deus aqui nesse mundo, a prova evidente de que eu sou crente em Jesus Cristo e de que eu estou vivendo como cidadão do reino dos céus aqui neste mundo é que eu vou ter adversários, é que eles vão se levantar contra mim, eles vão se levantar contra a igreja de Deus. Agora, o que para vocês é prova de salvação, para eles, o fato deles estarem perseguindo é prova evidente de que eles são réprobos, condenados, de que eles não são eleitos, eles não são salvos. Faz sentido ler o texto assim? Olha como é que Paulo está dizendo. Vamos ler de novo. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, ou seja, o fato deles perseguirem a igreja de Deus, isso prova que eles não são de Deus, que eles são perdidos, que eles são inimigos da igreja e eles não são eleitos de Deus. O que para eles é prova evidente de perdição, para vocês estarem sendo perseguidos, caluniados, esbofeteados, para vocês é de salvação, e isto da parte de Deus. O que Paulo está dizendo é: a igreja tem que lutar junta pela fé evangélica, a igreja tem que se manter firme em um só espírito, como uma só alma, lutando pelo evangelho, porque uma das coisas que prova que a igreja é de Deus e que a igreja é salva é que ela vai ser perseguida pelo mundo. O que Paulo está dizendo aqui é: o que está acontecendo comigo, meus irmãos, é simplesmente prova de que aqueles que me acusaram injustamente, eles são perdidos, e eu sou um servo de Deus. O que está acontecendo com vocês, de serem perseguidos em Filipos, é porque vocês são servos de Deus. Vocês são crentes em Jesus. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Se você está sendo perseguido por causa de Cristo, por causa da sua fé, por causa dos princípios do reino de Deus, se alguém está perseguindo você
por causa daquilo que a palavra de Deus defende, dê graças a Deus, porque isto é uma prova de que você é, de fato, um escolhido, um eleito, que você pertence ao povo de Deus. A igreja de Deus é perseguida. E o Senhor Jesus vai falar nas bem-aventuranças: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. A gente precisa ter muito cuidado, irmãos, porque nem sempre aqueles que estão presos, aqueles que estão sendo caluniados, aqueles que estão sendo vilipendiados, eles estão errados. Muitas vezes o cara está defendendo o Evangelho, está defendendo os princípios do reino de Deus, e ele é rejeitado, ele é humilhado, ele é expulso da igreja, ele é execrado na comunidade. Eu mandei um texto aí nos grupos da igreja: Martyn Lloyd-Jones, rejeitado. Depois dá uma olhadinha aí nos grupos da igreja. Você sabia que Martyn Lloyd-Jones chegou a ser rejeitado na capela de Westminster? Porque ele era um pastor muito duro, ele era muito rígido nas suas posições, ele não era muito querido dos pastores da época, dos teólogos da época, porque ele tinha firmeza doutrinária. Vai ser rejeitado, vai ser caluniado. Alguém já disse que os santos andam sós. O verdadeiro profeta, ele não é cercado de muitos amigos, nem de aplausos, nem de tapinha nas costas. O verdadeiro profeta, muitas vezes, ele anda só. E de vez em quando a gente vê profetas de Deus na nossa nação, que quando erguem a voz, quando falam qualquer coisa, que vai de encontro à maioria, aquilo que o povo quer ouvir, eles são torturados nas redes sociais. Quando diz o que o povo quer, beleza, porque o povo quer água com açúcar. Mas quando vem uma palavra que realmente confronta o povo, muitas vezes eles são humilhados, eles são tirados. Mas Paulo diz: não se preocupe com isso, estejam unidos, lutem, não se assombrem, não tenham medo, porque vocês estarem sendo perseguidos é prova de que vocês são salvos e de que eles são perdidos. Agora, o que me assusta, meus irmãos, e eu estou caminhando para a conclusão, é que muitas vezes quem persegue o povo de Deus é o próprio, entre aspas, povo de Deus. Quem mais critica os pastores nas redes sociais não são os ímpios. Não são os ímpios. Porque tem ímpio que não está nem aí para o que o pastor diz. Quem mais critica os pastores hoje, quando eles vão nas redes sociais defender os princípios do reino de Deus, são crentes. Crentes. E olhe lá, porque se você estiver criticando o pastor que está defendendo o Evangelho, você pode estar dando prova de perdição na sua vida. É o que Paulo está dizendo aqui. Se você vai de encontro ao profeta de Deus, por causa da sua ideologia, ou por causa do seu políticozinho de estimação, ou por causa daquilo que você defende, que vai de encontro claramente à palavra de Deus, e o profeta de Deus está anunciando aquilo ali, e você vai de encontro a ele, ou luta contra ele, pode ter certeza, isso é uma prova de que você não é de Deus. Não é de Deus. Eu fiquei muito triste, meus irmãos, quando eu vi, por exemplo, o reverendo André Mendonça, ministro da Justiça, pastor presbiteriano, um homem de Deus, quando ele foi no Supremo Tribunal defender a essencialidade da igreja, quando ele fez um discurso apaixonado ali era um pastor falando, não era um advogado falando, era um pastor falando, defendendo a liberdade da igreja de Deus no nosso país. Uma das coisas que me entristeceu profundamente, a ponto eu cheguei até a chorar,
quando eu vi comentários de alguns que se dizem crentes, falando mal do pastor, falando mal do discurso do pastor, falando mal de tudo aquilo que ele estava defendendo. E você olha e a capa, você diz assim, pode ser até crente por fora, mas por dentro, com certeza, é Satanás que está usando aquela pessoa. Porque eu não consigo imaginar como é que um crente vai para as redes sociais falar mal de um pastor, quando o pastor está defendendo a igreja de Deus. Se está defendendo a igreja, eu não estou falando dele, estou falando que ele estava defendendo a igreja de Deus, a essencialidade da igreja, a abertura das igrejas. E alguns que se dizem crentes, mas que na verdade são servos de Satanás, estavam lá por causa das suas ideologias antibíblicas, falando mal do ministro de Deus. Cuidado, meu irmão, cuidado com isso. Mas aí Paulo conclui com outra observação. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continua a ter. Ele está dizendo, lutem pela fé do Evangelho, não se intimidem, saibam que se vocês são crentes de verdade, se vocês são filhos de Deus, isso aí é natural, vai vir perseguição para vocês, vai vir pancada para vocês, não estou negando não, igreja de Filipos. Igreja do Pirangi, preste atenção, se você for crente de verdade, se você viver como cidadão do reino dos céus, se você for realmente alguém que vive de forma digna do Evangelho, prepare as costas para apanhar, prepare-se. Mas ele diz, se isso está acontecendo com você, se você está perdendo amigos, se você está sendo muitas vezes exposto na mídia, se você está sendo perseguido ou até perdeu o seu trabalho, saiba que vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. É graça, é misericórdia, é privilégio de Deus na nossa vida quando nós estamos sofrendo por Cristo. O que Paulo está dizendo é, igreja de Filipos, alguns de vocês aí já foram para o campo de batalha defender Nero, defender César, defender o Império Romano, defender homens corruptos. E agora vocês estão com medo de defender a fé, de defender a Cristo, de defender o Evangelho. Saibam, vocês receberam a graça, é privilégio. Se o cara se sente honrado de morrer em nome do Brasil, dos Estados Unidos, ou seja lá do que for, será que nós não deveríamos nos sentir extremamente honrados de morrer por causa do Evangelho? De perder o emprego por causa do Evangelho? De perder cônjuge, filhos, amigos, famílias por causa do Evangelho? Se por causa da Força Aérea Brasileira, do Exército ou da Marinha, ou da nossa nação, um militar está disposto a ir para o campo de batalha e levar um tiro na cara, imagine nós por causa do Evangelho de Cristo. Se por causa da farda um policial tem coragem de entrar numa favela, sabendo que pode levar um tiro de fuzil na sua cabeça ou no seu peito, mas ele vai por causa da farda, da vocação, por causa de um ideal. Imagine nós por causa do Evangelho de Cristo. Imagine nós. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas como eu disse, meus irmãos, talvez a igreja está ano-luz de viver isso aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a vivermos de forma digna do Evangelho de Cristo, para que o mundo saiba que nós somos esse grande exército de Cristo Jesus, que marcha firme, de forma resoluta, como uma só alma, em prol do Evangelho. Eu não estou chamando você, meu irmão, para defender ideologia A ou B, defender esquerda ou direita, defender Lula ou Bolsonaro.
eu estou chamando você para se alistar no exército, para defender o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está acima de toda e qualquer ideologia humana. É o evangelho de Jesus. Agora, eu pergunto para você, e eu encerro aqui para a gente tomar a ceia. Você é mais brasileiro do que crente? Você é mais militar do que cristão? Você é mais do grupo, do gueto, influenciado por aquele grupo, do que influenciado pelas coisas de Deus? Eu poderia falar tanta coisa, meu irmão. O cara vai para a universidade e ele diz assim: agora eu sou livre porque eu fui para a universidade. Aí a menina vai para a universidade, coisa mais linda do mundo, meu Deus do céu, uma boneca. E ela é livre agora na universidade, descobriu a liberdade. 3 meses, ela raspou a cabeça, ela fez tatuagem até na unha, ela está andando com os peitos de fora em manifestação, ela está defecando no meio da rua e dizendo que é livre. O meio influenciou. O meio influenciou. O cara é militar, ele fala a linguagem do quartel, ele se veste como quartel, ele corta o cabelo do mesmo jeito lá do quartel. Ele tem todo um quadro de comportamento. Aí eu pergunto, e o evangelho? Fez diferença na sua vida? Mudou você em alguma coisa? Suas palavras, seu modo de vestir, seu modo de viver? O que o evangelho fez em você? É isso que Paulo está dizendo aqui. Vivam de modo digno do evangelho de Cristo. Sejam cidadãos do reino dos céus. Que o mundo olhe para você e saiba que você representa uma pátria, que você é embaixador do reino dos céus. Amém? Curva a sua fronte e vamos orar.